Fala aí, palmeirenses, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu fiz um vídeo agora há pouco, infelizmente deu alguns problemas, algumas pessoas não conseguiram assistir, então eu vou comentar um dos assuntos nesse vídeo aqui agora e comentar uma outra coisa que eu queria já fazer um tempinho para passar para vocês aí do canal, tá bom? Peço o seu like caso você goste do conteúdo e muito obrigado pela atenção ao canal, pelos compartilhamentos, pelos likes. Estamos aí faltando 1.500, um pouco menos, para chegar a 60 mil inscritos. Queria agradecer muito a presença tanto de quem chegou recentemente ao canal e também de quem já está há bastante tempo, tá bom? Vamos lá, sobre o Wesley, pessoal, eu vou comentar de novo, desculpa para quem já viu o vídeo, né? Mas tem algumas pessoas que não viram. O Wesley é o seguinte, o Alexandre Pretzel, comentarista, jornalista ali, disse que o o Fortaleza estava muito interessado em repatriar o Wesley, certo? Para o Campeonato Brasileiro, para a sequência da temporada. Já havia algumas conversas, podem ver que o Wesley não vinha sendo utilizado, né? E eu comentei no vídeo passado, que infelizmente apagou, que eu acho que o Palmeiras vai cometer um erro em fazer isso com o Wesley. Por quê? Porque para mim, um jogador que mostrou qualidade na Florida Cup, é um jogador que no individual ele tem uma qualidade muito boa, o drible dele, fez bons jogos lá, sofreu um pênalti absurdo num drible que ele levou o cara na velocidade. Eu acho que é um cara que pode ser muito útil, principalmente numa eventual volta do futebol, com jogos atrás de jogos. O Palmeiras tem quem para jogar do lado do campo ali com velocidade? O Rony, o Dudu, e aí Verón e ele, entendeu? Então não tem por que o Palmeiras se desfazer dele. Então, eu acho que se o Palmeiras fizer isso vai ser um tremendo erro. Porque aquele negócio, às vezes o Palmeiras dá mais valor para jogadores que estão fora do que jogadores que estão aqui. O Carlos Eduardo veio, o Felipe Pires veio, não deu nada certo, né? Eu tinha falado do Arthurzinho que estava aqui no Palmeiras, muitos não entenderam o que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, o Arthur estava aqui, o Palmeiras foi e o emprestou. Era melhor ter deixado ele e não ter gastado dinheiro. Gastado mais de 33 milhões somando o Carlos Eduardo, Felipe Pires com salário e transferência. Não precisava, deve o Carlos Eduardo até hoje. Era só ter deixado o Arthur, seria muito melhor. Então o Palmeiras precisa olhar um pouco mais para o próprio time. Tem valores ali. Sinceramente, para mim, jogador de lado de campo, o Palmeiras não precisa trazer. Deixa o Rony, deixa o Dudu, tem o William que também faz a função. O Verón aí que tem uma linha de crescimento absurda, e o Wesley mostrou muita capacidade. Dá chance pro garoto. Então eu acho que emprestar agora ele vai ser um erro igual foi feito em alguns momentos. Principalmente porque o Palmeiras não tá sobrando jogadores ali na posição, né? E deveria usar mais também o Alanzinho. E o Patrick de Paula, o Esteves e o Gabriel Menino podem crescer muito ainda no Palmeiras. E eu queria fazer esse vídeo falando sobre São Paulo e Corinthians, alguns inscritos me perguntaram já, e eu resolvi dar minha opinião sobre. Eu acho o seguinte, anda tendo uma grande diferença, né, nos enfrentamentos entre Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, né? Pelo que a minha memória me fornece aqui, o São Paulo não ganha do Palmeiras desde 2017, naquele jogo que foi 1-0 no Morumbi, gol do Ganso. De lá pra cá são 9 jogos e o São Paulo não conseguiu vencer nenhuma partida, né? Nos últimos jogos, São Paulo sempre, no Allianz Parque então, 9 jogos, 8 derrotas e um empate, que foi aquele jogo que o São Paulo conseguiu desclassificar o Palmeiras nos pênaltis, né? Então eu acho assim, a postura e o Corinthians já é diferente, o Corinthians já é um time que por mais que tenha os problemas tudo, meio que anda sendo pedra no sapato do Palmeiras nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Eu sempre friso isso, né? Porque eu acho que alguns torcedores falam, freguês. Sabe, se você for olhar o histórico de decisões, o Corinthians perdeu muito mais do Palmeiras do que ganhou do Palmeiras. Mas de 2017, que é desde o mandato do Gagliotti pra cá, o Palmeiras vem tendo problemas, porque não ganhou em 2017, 2018 ganhou apenas 2 jogos, mas perdeu 13, e o ano passado teve 3, uma derrota e 2 empates. O São Paulo é um time que passa por problemas... um problema que se arrasta há anos já, né? O São Paulo desde 2018 lá perdeu a identidade, que era um ano que, nos anos 2000, eu que estudei, o ano que eu terminei a escola, em 2004, né? O Palmeiras perdia muito pro São Paulo, né? Muito. Eu lembro que tinha uns amigos são paulinos, eu falava, o Palmeiras joga com o São Paulo, nossa, teve classificação da Libertadores e tal. Tudo bem que nós não tínhamos um poderio ali, não tinha as mesmas condições de contratação, tudo, mas é um clássico, né? O Palmeiras perdia muito pro São Paulo. Agora o São Paulo joga com o Palmeiras, no Morumbi perde, no Pacaembu perde, no Allianz Parque não ganha de jeito nenhum. Então o São Paulo é um time muito sem postura, né? É muito sem postura. É um time que... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas é um time que parece que a derrota dói menos, né? O São Paulo vai ser eliminado por times, sabe, em várias competições aí.
Ponte Preta foi eliminado, Penapolense foi eliminado pelo Avaí, eu acho que teve um ano que foi pelo Avaí eliminado, nesses últimos anos, né? Então é um time sem postura, parece que a derrota parece que entrou ali, e a fila também atrapalha demais o clube, né? E eu acho que o São Paulo acabou não tendo força. E mesmo assim o Palmeiras ainda acabou tropeçando no ano passado no Campeonato Paulista, acabou não conseguindo vencer o São Paulo em 2 jogos. Mas é um time que parece que, sinceramente, eu não quero usar simplesmente a palavra raça, mas é um time que parece que não tem confiança, sabe? Os caras pisam no Allianz Parque, vem jogar com o Palmeiras e falam, ih, vamos perder. Vamos perder. Até o próprio torcedor acho que tem um pouco isso, né? Então é um clube que não vem incomodando o Palmeiras, porque é um clube que está nesse problema terrível, também atravessa problemas financeiros. O São Paulo, identidade, é isso que eu queria falar. O São Paulo perdeu a identidade. Perdeu. E para achar, isso aí às vezes demora tempo. Já tá um bom tempo, mas pode ser que demore mais. É por isso que o São Paulo não vem dando trabalho pro Palmeiras. Já o Corinthians é um time que vem incomodando o Palmeiras nos últimos anos, né? Apesar do Corinthians não ter ganhado nenhum título de expressão nem no ano passado, ganhou o Campeonato Paulista, né? Pra mim hoje o Campeonato Paulista não é mais um título de expressão. Mas se você tá jogando, você tem que procurar ganhar. Mas não é um título que você fala, nossa, ganhamos o... Não. E aí em 2018 também, aí o Palmeiras é campeão brasileiro. Em 2017 ganhou o Campeonato Brasileiro o Corinthians. Mas vem sendo a pedra no sapato do Palmeiras. E por que disso? Muitos querem saber o porquê. Na verdade, assim, pessoal, uma coisa que é claramente, que dá pra perceber, a forma de encaixe de jogo, isso é uma coisa que... Um dos fatores que fazem com que o Palmeiras não tenha sucesso com o Corinthians nos últimos anos, né? 2017 pra cá, falando. Porque o Corinthians joga daquela mesma forma, o Corinthians é aquele time que joga por uma bola, mas aí numa bola parada às vezes consegue eficiência. Desculpa, gente. Consegue fazer um gol. Eu estive no Pacaembu ano passado, o jogo foi 1-1, o Palmeiras martelou, e aí só conseguiu empatar no final com o Bruno Henrique. Na Arena Corinthians só deu Palmeiras também, e o Palmeiras tomou um gol logo no começo, aí depois o Cássio fez boas defesas, e no Paulistão o Palmeiras perdeu, depois finalizou 22 vezes, mas... Então assim, a questão o Palmeiras tem uma eficiência baixa em finalizações, né? Quando joga contra o Corinthians. Se você joga contra o Corinthians, o Palmeiras joga, e faz 1-0, as coisas mudam. O jogo vem ao nosso favor. Mas geralmente o Palmeiras sempre sai atrás. E aí tem dificuldade de criação, porque não tem um meia que tenha tomado conta do meio de campo, que consiga enfiar uma bola de qualidade, né? Às vezes tem problema de arbitragem também, mas não é sempre, mas já ocorreu. Em 2017 teve aquele jogo lá na Arena dos Caras, que quando foi do Brasileirão, em 2018 teve aquele pênalti que voltou, não sabia se ia ser gol, mas voltar não deveria. Mas não é só isso. Então eu acho que falta a questão de um jogador ali também para ser decisivo, para fazer gols, para a bola chegar duas nele ele fazer um gol. Eu lembro que eu fui pro Pacaembu, o Luiz Adriano não ia jogar, eu pensei, caraca, o Luiz Adriano não vai jogar o Daverson. E foi o que aconteceu, o Daverson não conseguiu fazer nada, o Borja entrou também não resolveu. Então eu acho que as peças ofensivas ali do Palmeiras precisam caprichar mais quando tiver esse confronto, quando tiverem as oportunidades, né? E o Palmeiras precisa ser um pouco mais também... Eu vou usar essa palavra, ter um pouco mais de ambição, um pouco mais de sangue nos olhos nesses jogos, né? Eu lembro que o Filipão, ano passado, o Palmeiras perdeu de 1-0, ele falou assim, mas foi só 3 pontos. Pô, Palmeiras e Corinthians, Filipão, só 3 pontos? Dentro do Allianz Parque, eu lembro que o Corinthians vinha de derrota pro Red Bull e pro Santo André. E aí os caras ganharam dentro da nossa casa, o Palmeiras é o clube que mais tem vitória na arena deles, né? Não sei se vocês sabem disso, foi o único time que venceu 3 vezes lá. Foi o Palmeiras ainda, mais uma eliminação ainda, né? Então o Palmeiras saiu vencedor de lá 4 vezes, mas também na nossa arena tem 4 derrotas e 2 vitórias, né? E tem um empate, acho que foi aquele único empate de 3-3. Então, sinceramente, tudo bem, tiveram jogos que não puderam ocorrer por causa de shows, daquele jogo do Dudu que nós ganhamos de 1-0, mas eu acho que, sinceramente, falta um pouquinho mais do torcedor, falta mais alguns jogadores entenderem o que é esse clássico e entenderem o que representa para a torcida. Nunca um Palmeiras e Corinthians será um jogo simples, nunca. É sempre um jogo à parte, sempre um jogo à parte. Eu lembro que em alguns anos o Palmeiras é campeão, se ganha do Corinthians é melhor ainda. Tem anos que o Corinthians foi campeão brasileiro e não ganhou do Palmeiras. E aí a gente conseguia meio que tirar um sarro, sabe? Zoar, falar, olha aí, vocês não ganharam. Então, falta alguns jogadores ali entenderem o que é Palmeiras e Corinthians. É um campeonato à parte. Então, acho que quando entenderem isso, quando o Palmeiras precisa de um jogador de qualidade ali no meio para
ajudar nessa questão de construção, e os atacantes têm que ser um pouco mais letais, têm que ser mais eficientes, porque o Corinthians joga daquela forma. Apesar que agora mudou, né? Tá o Thiago Nunes lá, é um jogo totalmente diferente, mas se voltar ao Campeonato Paulista, por mais que seja um jogo que já está acabando a fase, não é um jogo qualquer, é um jogo muito importante, e eu espero que quando chegar esse jogo, o Palmeiras busque a vitória a todo o momento, e que quem esteja lá saiba o que significa esse clássico Palmeiras e Corinthians, que pra mim é o maior clássico do Brasil. Já falaram que Grêmio e Inter tal, sinceramente não tem cabimento. Quem já viu Palmeiras e Corinthians em decisões, Palmeiras e Corinthians em Libertadores, jogos incríveis. Esse ano teve Inter e Grêmio na Libertadores, teve 8 expulsos. Então, sabe, não foi isso. O Palmeiras e Corinthians contra na Libertadores foi... Nós vencemos as 2 vezes, mas são jogos que ficaram para a história. Então eu queria saber a sua opinião, se você concorda comigo, se você não concorda, se falta um pouquinho de alguns jogadores conhecerem o que é ou não. E aí eu vou ler seus comentários para a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Valeu, nice.